Eu não vou aparecer porque esse vídeo é de ouvir e não de ver. Esperar o pessoal chegar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, vou começar antes do tempo. Se o pessoal chegar, dá uma demorada aí. Estava sentado aqui, acabei de jantar e analisando os fatos, né? Eu moro em frente a uma rodovia. Então, por base disso, eu vi que o trânsito está bem parado. E comecei a analisar também as notícias. A paralisação dos caminhoneiros. Quando eu comecei a ver os caminhões parados, o trânsito não fluindo, essa ameaça dos caminhoneiros parar, veio em mim uma palavra: sinais do fim. Você poderia falar assim: olha, mas o que eu sempre preservei, os sinais do fim, é nas nuvens do céu. Eu sempre preservei que no final dos sinais do fim é o anticristo se levantando. Eu sempre preservei que nos sinais do fim é a apostasia. Mas existe uma dedicatória em relação a essa questão do fim. Quando se para a economia do mundo, já é sinais do fim. Quando se trava uma guerra, é sinais do fim. E em cima disso, fui pensando, parando e analisando. Comecei novamente a olhar, até no entanto estou olhando aqui para a rodovia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí. E mostrando a rodovia assim, olhando para lá, eu consigo entender que muitas pessoas que foram não vão voltar. E que tudo é uma ilusão passageira. Paz. Olha aqui. Eu vou ficar assim para vocês terem uma imagem, tá bom? Dá para me ouvir bem? Dá para ouvir bem aí? Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos falar o texto, qual é a dimensão. Todos ouvindo? Então, acontece que, olha a paralisação que está o trânsito. Estamos vivendo um eixo muito forte. Estamos tendo mais carro do que pessoas, é claro. Mas o que acontece é que em cima disso, eu vi as luzinhas vermelhas, que eles são lá das lanternas, né? Fiquei analisando aqui e baixei um pouco a cabeça e veio na minha consciência a questão de fogo. Essas luzinhas como se fosse fogo. E eu tenho certeza, se vocês quiserem blasfemar, por menos que o Espírito de Deus falou comigo. Paulo disse: na minha fraqueza o Senhor me visitou. Então, começou a se falar sobre o inferno, a condenação dos mortos. Sabemos nós que existe somente uma vida e duas mortes. Quem está entendendo, diga amém. Like no vídeo. É muito produtivo isso. É uma realidade obsoleta porque os homens, pelas suas práticas de prazer, faz com que anestesia a sua consciência de que um dia vai morrer. E muitas pessoas me perguntam: de onde sai tanta sabedoria de um homem só? Pastores da França já me entraram em contato, bacharel em teologia, e eles começaram a me perguntar o que eu estudava, que livro eu lia. Eu disse: eu não li um livro, eu vivi um livro, o livro do sofrimento. A gente sofre para aprender, e é no sofrimento, nas tribulações, que Deus nos ensina. Então, começou a calentar dentro do meu coração sobre o processo da segunda morte. O processo da segunda morte. Qual é esse processo? O processo da segunda morte é uma realidade trágica para o indivíduo que vai morrer. Por quê? Porque para ele é uma surpresa.
Ele vive aqui como se nunca vai morrer, mas quando morrer, tudo vira uma base de consciência. O que é a base da consciência? É quando o indivíduo, ele coloca... Ó, tô arrepiando aqui, meus irmãos. Dá like nessa live. É muito forte essa live aqui. Irmão, vai por mim, porque é uma revelação profunda. Olha, vai lá, já eu tô arrepiando aqui. De verdade, do fundo do meu coração, diante do Espírito de Deus, eu não minto. Vai lá, meus irmãos, vai lá, porque quando Deus dá, vamos aproveitar que Deus está dando. A hora que Deus cessar o seu espírito, já era. Vocês não ouvir nada. Então coloca no WhatsApp, eu espero vocês aí. Comentam, cadê? Like no vídeo, isso. Chama pro seu vizinho para ver. Seu amigo, ó, vê a live agora que o pastor Júlio tá falando ali, sobre uma realidade. Vai lá, comenta o seu, já manda um link pro seu amigo do WhatsApp, já no Instagram. Fala, ó, olha isso aí, olha que coisa tremenda. Então, posso continuar? Então vamos lá. Você que não é inscrito, inscreve no canal aí. Então, essa atividade pós-vida, início, morte, que quando a gente deixa a matéria, pois somos... Deixa eu ver aqui a bateria, não quero parar hoje por nada. Hoje eu não quero perder isso por nada. Quando deixa esse legado chamado matéria, porque somos, como eu sempre digo, uma alma no corpo, não um corpo numa alma, seja tiro, doenças, uma hora a verdade vai chegar, nós vamos desencarnar. Enquanto se desencarna, há um processo de morte. Por quê? Porque o processo da morte, que é a segunda, ela vai te dar uma consciência. Vamos colocar aqui aquele cara, ele está 100 por hora. Ele bate num ônibus e ele morre. Ele estava com seus 2 punhos no volante, mas suas mãos vão sair do volante, porque a sua alma já não vai estar no corpo. Então toda a questão da força natural, física, é movida pela alma e o espírito, que gera a vida, a consciência, as ações e também a força da natureza física. Então você não vai conseguir, quando você sai do corpo, o corpo se cai, murcha. E é um fato interessante quando Jesus ele falava sobre esse fato de que o homem é como uma folha, ele cai, murcha e desvanece. Pois bem, quem quer que eu continue, dá um like no vídeo. Vamos lá, vocês são privilegiados. É poucas pessoas aqui, mas é privilegiado de ouvir isso, de verdade. Olha, você pode se falar, mas o canal do cara tinha 1000 pessoas, 1000 enganados. Eu prefiro dar ensino para 30, que recebam palavras que vão gerar para vocês a eternidade, porque aqui é só a eternidade. A gente não fala de nada nessa terra. Desde quando Deus me chamou, eu nunca consegui pregar outra coisa. Sempre arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, a realidade do desencarnamento, quando aquela mão solta do volante, ela sai, desencarna, e ela começa a ver dentro do seu coração o que ela fez de condenação. A mente acusa. Eu sempre falei para vocês que a mente mente, né? Então a sua mente vai acusar. Ela acusa os seus atributos de manifestação corporal, que é a manifestação que são atitudes do corpo, em relação ao pecado, à injustiça, enfim. O espírito tem que voltar para Deus, que ele que o deu, ele soprou desde o Éden. Mas a alma, ela tem a sua consciência de prática. E nessa consciência de prática, ela tem um ato de condenação por aquilo. Pois está escrito, todos vão pagar pelo que fez em intermédio do corpo, seja bem ou seja mal. Hebreus fala isso. Então, quando aquele cara sai, desencarna, ele esquece o ódio. Ele esquece a raiva. Sério, ninguém morre. Todos que morrem, morrem santinhos, meus irmãos. A pessoa hoje pode ter raiva de você, mas se ela morrer, acabou, ela te perdoa, mas é tarde demais. Ela vai entender que aquilo que ela viveu aqui em cima foi uma ilusão. Que um trago de cigarro, coisa pequenininha, enganou ela, porque o sistema satânico, ele engana. Ele provém prazer, mas é tudo manipulado pelo mal, e num processo onde a tarefa é arruinar aquilo que se parece com Deus, pois a sua semelhança e imagem deve ser destruída. Todos vocês sabem muito bem que quando você não gosta da pessoa e pegar a foto dela, você vai rasgar. Então, ele começa a se arrepender. Nossa, por exemplo,
alguém que falou mal de mim na internet, vamos colocar assim, a pessoa, ela começa a falar, meu Deus, por que eu fiz isso com o Júlio? Poxa, foi engano. Eu ganhei visualizações, atraquei milhares de pessoas contra ele. Que adiantou para mim? Agora eu quero voltar a pedir perdão para ele. Então muitas pessoas que morreram com raiva de mim queriam ter a oportunidade de me abraçar e pedir perdão. Por que viram santos? Porque eles querem não ser condenados na eternidade. A alma não quer morrer. A alma não quer a morte. Então pode ser o mais bravo, mais duro de coração possível. Eles querem voltar a fazer obra de justiça, como também a Bíblia diz que aquele rico, ele queria voltar para a terra para anunciar acerca da justiça de Deus e a palavra da sabedoria do Senhor. E aí, enfim, a sua crença, a credibilidade da terra, o levou para a condenação por não ter sobressaído a repartição do que tinha para um mendigo chamado Lázaro em sua residência. Eita, que palavra! Olha, eu vou falar para você, eu falo aqui, mas eu aprendo também. Que coisa linda, né? Como um homem fala uma dicção dessa? Essa dicção não é minha não, meus irmãos. Eu não consigo falar bem assim não, é Deus. Não gagueja e a palavra vai certinho no rumo de ser falada, é coisa tremenda. Eu fico maravilhado, não é que ele fala não, de verdade, né? Eu dou honra para quem tem honra. É uma sabedoria que assim tá. Então, essa integridade que ele se restou em seu coração, a sua nobreza, de entender que o dinheiro e os valores dessa terra pertenceria somente a ele e não à divisão. Morreram os dois. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Isso é uma notícia clara e existencial, pois havia um rico. Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro. Então ouve-se. Quando se sai do volante naquele acidente, a alma se desintegra e começa a sentir que tudo tinha lei, que tudo tinha regra aqui embaixo. Não era de qualquer jeito, não. Pois quando o homem morre, as tábuas da lei de Moisés e a graça divina misericórdia, com a justiça da liberdade de Cristo, caia sobre vossas cabeças e penetre em vossa consciência e desmanche os vossos corações. Ah não, essa foi forte. Será que eu consigo repetir isso? Será que eu consigo repetir isso? Eita Deus. E será que eu consigo, gente? Eu só ouvindo, eu não consigo, vou continuar. Essa foi vindo agora, essa foi forte. Meu Deus! Em agonia da sua realidade, se torna muito mais constante, verdadeira. Não é pacífica. Ela é maligna, pois ela contra-ataca pelos seus feitos. Então ela vem contra você. Uma grande espada da verdade. Sabendo que este mundo vos enganou, e a soberania, que era um estado laico, que o Brasil seja, não tinha a divisão de uma religião, mas sim da verdade. Não era o cultismo, não era a Umbanda, não era cristã, não era adventista. Não, era a palavra de Deus. Ela que vai comer no último dia com espada de soberania e de poder. Não é pastor, não é homem, não é ensinamentos nem doutrina, mas sim a verdade em pauta resiliente do grande fruto da sabedoria e do maior dom que existente na Bíblia Sagrada, o amor, que excede todo entendimento e que guarda nossa alma, nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor, que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O amor perfeito, a união de Deus para com todos os homens que mesmo não merecendo, receber a grande misericórdia do seu amor. É essa misericórdia que a Bíblia fala que pela constância e graça, e ela deixa com que a nossa alma não venha a ser consumida, pois todos pecaram e destituídos estavam todos longe do Senhor. Mas o amor perfeito, entregado em verbo, em carne se fez, colocou-se à pauta do amor, que esse Paulo exorta dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens, eita, Ramana, eita, glória a Deus. Obrigado por visitar. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse todos os meus bens e dividia com os pobres,
que ressuscitasse os mortos. Olha só que lindo. O céu manifesta a glória de Deus também. E é isso. Com tudo isso, sem amor eu nada seria. Seria como um sino que soa em ti. Então ficará os três: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. E essa compreensão que Paulo existente coloca, dizendo que o mundo era religioso, mas não amava. Então esse amor, ele cobre multidões de pecado e faz com que a nossa alma se transcende em uma questão lógica, que é o amor divino, o carinho para aquele que está perdido e o choro do inocente. Essa é uma realidade que o Senhor constituiu sobre os homens e dividiu o seu Espírito com 70 os apóstolos que levaram a sua santa e gloriosa palavra com verdade e justiça. Mas acarretou-se dentro dele um sentimento óbvio e ilustre, um sentimento pequeno e plausível, como sinais que hoje você vê fogo subindo. Fogo que sobe, um dia fogo descerá. Assim, a glória de Deus e a sua majestade, que não foi trocada em tão pouco, substituída por honra de homens, transladou-se sobre a condenação humana, levantando outros as ações da sua culpabilidade para a sua redenção de terror e trevas. A existência do inferno. Um coração cheio de ódio, que está se integrado à sua injustiça e à podridão dos seus feitos, agora é revelante a sua condenação. Abriu-se os livros, e esses livros do julgamento revela-se um Deus tão poderoso, que pelo juízo e majestade da sua verdade, contribuiu-se para os feitos da sua condenação. A terra, o mundo e tudo que nele há passou, e passou sua vida. E pela vida que se passou-se, trouxe você uma mentalidade podre, barata e muito comprada. Comprada por prazeres pequenos que não foram comprado por dinheiro, nem ouro, nem prata. Para aqueles que um dia foi comprado pelo resgate de Cristo, pelo sangue do seu inocente, esses venceram a morte e deram a esse o passo da eternidade para uma alma lisonjença, cheio de poder e santidade. Mas aqueles que levaram a sua ruína e desobediência, tentem cravar agora uma eternidade de choro e conflito. Uma existência que nunca vai se acabar. Um fogo que nunca se apagará. A morte, o exílio dela e a separação do homem para toda a eternidade de Deus. Um Deus que irá-se de uma forma terrível e tenebrosa. Um Deus com sua espada de separação, aonde separará do joio do trigo. E na sua grande seara e na sua ceifa, levará sobre ele o joio para fazer um grande pão. No resíduo da eternidade estará os ímpios, os mansos, aqueles que praticaram a justiça, o poder e a sua justiça e a sua misericórdia. Levantarão sobre ele e sentarão na mesa do Cordeiro. E participarão desse corpo novamente, com o seu sangue exilado na terra, mas transladado ao céu como o sangue do inocente, e que jorrará sobre toda a eternidade. A luz do trono clareará toda a cidade, e deixará o homem com uma luz eterna. Sobre os seus lombos carregará a paz, a felicidade para toda a eternidade. João escreve dizendo que esse fato, que acontecerá que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, pois as primeiras coisas são passageiras, e que ele fez tudo novo. Mas, na ruína do inferno, a separação da morte e a vida, a morte segundo a morte, correrá em seus lombos, e assim na sua cama de gusano, que você deitará e descansará a sua alma, revelará para você um conflito, do engano, das emoções e de um mundo que se passa rapidamente. Esse são um presente que Deus deu para vocês, que negaram o presente divino. Então, se negaram um presente que vem do céu, receberão um presente que vem da terra, em forma de juízo, terrível, condenação. Pois, segundo o que diz relato, o inferno que está embaixo, no inferior da terra, conduzirá vocês a um presente de justiça, de ódio. Também um presente onde você vai chorar, gritar de dor para toda a eternidade. Teus filhos não ficarão do seu lado. Seu WhatsApp, seu telefone não existirá mais. Aí a sua alma entenderá que tudo foi um processo como um sonho abandonado em uma realidade constante. Que sobre você abriu-se a consciência que depois da morte veio a eternidade. Então, o que se levará do céu? O que se levará do céu a paz e a justiça, que levará em nossos lombos pela justiça do Senhor, que praticou sobre todos os homens, que levaram também impiedade sobre seus lombos, mas foram justificados pela fé e pela graça. Então o inferno é um lugar onde almas agora estão gritando de dor e sofrimento. É claro que pessoas como eu não vão ter valor nessa terra, pois palavras como essa não se vê agora e nem vão se ouvir mais depois. É muito injusto o que fazem com Deus, o Senhor está me falando.
Porque palavras como essa não tem comentários, não tem participação, não chega a 10 mil visualizações. Mas se o servo de Deus está caído, fumando maconha ao vivo, juntam 4, 5 mil para dizer: a sua máscara caiu. Falso profeta. A realidade é que muitos dos homens amam a injustiça, por isso eles compartilham ela. Mas o justo viverá da fé. E por isso a porta seria estreita e seria abandonada por essas paixões do mundo e para aqueles que não conhecem e tampouco procede da verdade de Deus. Então essas são as palavras que o Senhor me deu nessa noite. Divido com o Espírito Santo a sabedoria que Ele me deste e peço a Deus misericórdia da minha vida, da minha alma. Peço que Deus me proteja a vida de vocês e que Ele possa conduzir a minha vida com o seu amor e, claro que conduzindo também com a sua vara de ferro, pois sua vara também corrige. Eu espero que Deus cada dia mais me coloque na sua vara para me corrigir e para mim endireitar meus caminhos a cada dia mais e que Ele tenha misericórdia da sua alma que está me ouvindo. Que hoje você não venha morrer. Que hoje ou amanhã, essa semana, pode ser o último dia da sua vida. Então, o que valeu nessa vida? A soberba procede a ruína e a queda para a eternidade. Pastores, todo dízimo que vocês pedem, prestarão conta ao Senhor. Tudo que vocês fizeram, se não arrepender, terão com vocês uma consciência de pudor, ira de um Deus tão irado. Que Deus seja louvado nessa noite. Que o seu nome seja perpetuamente sempre adorado. E que a sua palavra venha substituir para toda a eternidade. E que aquele ouvinte que está me ouvindo venha se arrepender dos seus atos antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pelo amor, pelo carinho. É por isso que eu estou aqui, abandonado em cima de um prédio, sozinho, solitário. Sozinho, entre aspas, porque na alma carreta esse amigo que acabou de falar com vocês, chamado Espírito Santo, que conduzir vocês para a vereda de justiça e salvar a alma de vocês enquanto é tempo, pois o tempo se aproxima do fim. Que vocês tenham uma ótima noite. Que Deus possa revelar os conceitos dos seus nossos corações e te dê perdão antes que seja tarde demais. E que assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que vocês vejam as vossas boas obras. Nossa, está muito forte. Está forte demais. E glorifica o Pai que está no céu. Que Deus seja louvado. Que o Senhor seja louvado. Para toda a eternidade. A honra, a glória e o domínio. Para todos sempre. Amém. Se vocês receberam essa palavra, comentem aqui embaixo do vídeo. Fala: eu recebi essa palavra, o que você sentiu. Que através do seu comentário, muitos que leem comentários também é evangelizado. Fica na paz. Tão bom acabar um vídeo sem pedir dinheiro. Os pastores não sabem o que é a verdade. Olha que gostoso fechar uma live sem pedir pix. Porque o amor é dado de graça. De graça te dar, de graça recebeste. Esse é o amor de Deus. Que lindo isso. Que maravilha. Que nós estamos sentindo a longa distância. Mesmo longe, você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Isso é bom demais. Isso não tem preço que paga. Aleluia. Glória a Deus. Eita, bom. Comentem. Que Deus abençoe. Amo vocês. Se cuidem. O Senhor vos ama. Não dá tempo de você ir para os braços do Pai. Beijo nos vossos corações. Comentem se vocês realmente me amam. Ama isso a obra. Comentem e compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Faz a sua parte. Porque no dia do juízo, não há condenação para aqueles que fizeram. E se é aqueles que rejeitaram. Fica na paz. E até a próxima.